Olá, pessoal. O Calisberto enviou uma dúvida com 3 perguntas para a nossa sessão do Tirateimas do blog. Essas perguntas são referentes ao Sheet Metal do ProEngineer ou Creo Elements Pro. A primeira pergunta é a seguinte: o que quilting? Desculpa. O que é Qt-Form? Qt-Form é um form que a gente cria na nossa chapa, no nossa peça, no nosso modelo sheet metal, utilizando uma Qt como referência, ok? Vamos analisar esse modelo. Nesse modelo a gente tem uma first wall, que é a nossa chapa, e uma Qt que foi criada como revolve. Se a gente selecionar aqui Qt, a gente vai ter uma Qt aqui que foi criada utilizando uma revolve. Lógico, é uma geometria simples aqui só para servir como exemplo para ilustrar a pergunta do Calisberto. Bom, para criar um form utilizando esse Qt, basta selecionar a opção Qt Form no Sheet Metal, selecionar a Qt que vai ser utilizada como referência. E aí a gente tem que definir algumas direções, né, de como será criada este form. Como o pessoal deve saber, no sheet metal a gente tem um lado da chapa que é o verde, né, que no nosso caso é o lado de cima da chapa, e o lado branco, que é o lado de baixo. Isso é um padrão, como se diz, um padrão do sheet metal, né? Para nos orientar para que lado fazer as operações no sheet metal. Então, nesse primeiro controle de direção aqui, ou então ali no dashboard, que nesse controle de direção, a gente define se a gente vai fazer o form para o lado verde ou para o lado branco da chapa, né? Para cá o lado verde, para cá o lado branco da chapa. Vamos definir o lado branco como o lado branco da chapa. Esse outro controle, né? Aqui nessa seta ou aqui no dashboard, a gente define qual trecho da superfície vai ser utilizado para criar o nosso form, porque essa superfície, essa Qt, está sendo intersectada pela nossa chapa. Então, teoricamente, a gente tem dois trechos dessa Qt que poderia ser utilizado como referência para o nosso form. Vamos utilizar o outro lado que vai definir uma calota, né, uma calota esférica na nossa chapa. Ok. Feito isso, está aqui definido o nosso form, utilizando aquela Qt que existia inicialmente no nosso modelo. A segunda pergunta é o que seria o die form? A gente tem 3 recursos para criar forms no modelo sheet metal no ProEngineer. O die form, que é a pergunta do Calisberto que a gente vai responder agora. O Qt form, que é o que a gente acabou de fazer. E o punch form. Né? Se o Calisberto não perguntou sobre o punch form, é que ele sabe trabalhar com punch form. O punch form é quando a gente usa um modelo de punção para modelar o form na nossa chapa, no nosso modelo de sheet metal. O die form seria o contrário. A gente teria a matriz para modelar esse form, que a matriz é chamada de die. Né? Então a gente precisaria ter a matriz para a criação desse form na nossa chapa. Então vamos lá, vamos criar um die form. O ícone correspondente é esse aqui que a gente vê aqui na barra de ícones. A gente vai criar por referência, Doni. O nosso modelo do die é esse PRT aqui. Open. E agora a gente precisa posicionar o nosso die em relação à nossa chapa de uma maneira muito parecida com o que a gente faz no Assembly. Então a gente vai dizer ao ProEngineer que essa face do die vai encostar nessa face da chapa,
Ou seja, a face de cima do die vai encostar na face de baixo da chapa. Automaticamente ele entendeu que foi um mate, uma operação de mate. Depois vamos dizer para o ProEngineer que este plano alinha com esta borda da chapa e que este plano alinha com esta outra borda da chapa. Fully constrained, como acontece no do assembly, ok. Agora a gente precisa definir mais duas coisas para o ProEngineer, né? O boundary plane. Esse boundary plane funciona como limite, né, da área de deformação na nossa feature. O limite da área de deformação da nossa feature vai ser este plano da peça. E o seed surface, né? Uma superfície de origem seria a superfície mais interna do nosso die. No caso aqui pode ser tanto essas duas superfícies aqui deste revolve que não tem problema nenhum. Então qualquer uma que a gente selecionar é o suficiente. Seed surface define. Os outros opções são opcionais. Então vamos ficar nessas três opções mesmo. Ok. E está aí o nosso form definido na nossa chapa. Veja que esse lado da peça, como é o lado onde foi definido o encosto do die, tem exatamente a mesma forma do nosso modelo die. E aqui do lado de cima ele vai se moldar conforme a espessura da chapa. Bom, a terceira pergunta do Calisberto é o que seria flatten form, tá? Bom, repetindo, nós temos três operações para criar forms no ProE: o punch form, o die form e o cut form. E temos uma operação para desfazer esses forms, que é o flatten form. Ou seja, a gente vai replanificar a chapa onde foi feito algum form. Vamos selecionar flatten form no menu. A gente clica em form, define, seleciona os forms que serão planificados, dá o OK, Dorn References e OK. Veja que ali onde a gente tinha um form, a chapa foi planificada novamente. Tá? A gente poderia ter selecionado esse outro form junto e ter planificado os dois forms ao mesmo tempo. Form, define, seleciona o form. OK, done references, OK. Bom, tendo dúvidas no ProEngineer, acesse o nosso blog, clique em Tira Dúvidas, preencha o formulário. E se for uma dúvida possível da gente responder aqui nesse recurso do blog, a gente faz com todo o prazer. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.